Graça e paz. Que bom estar aqui junto com vocês. Hoje quero contar um pouquinho do testemunho da nossa mudança da loja, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus, de tudo que Deus manifestou, da grandeza, do sobrenatural, que Ele tornou o impossível possível. Quero começar compartilhando com vocês uma palavra que falou muito comigo e que foi o meu início, o início dessa história de 24 anos da loja Lea Fashion. Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar o tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Também impôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Quero compartilhar com vocês aqui tudo que o Senhor fez, toda a grandeza, toda a glória, tudo que Ele manifestou. E contar para você uma história, que não sei se você já sabe, mas falar um pouquinho de tudo o que aconteceu desde o comecinho da loja Lea Fashion. Eu lembro que no ano 2000 eu era professora, tinha já 2 filhos, era professora de química, dava aula em uma escola estadual, era uma professora efetiva. Mas eu sempre tive no meu coração uma semente, uma vontade de ser uma empreendedora, de ter um comércio. Antes de ter a loja, quando eu era professora, eu era uma sacoleira. Eu vendia roupa, eu vendia natura, eu vendia semijoias, eu vendia até pão integral. Eu já vendi todas as coisas. Mas aí o Senhor tinha aquele desejo, tinha aquela vontade de empreender, de ter um comércio. E eu me lembro que um dia eu estava indo, na época, no Banespa, para vocês imaginarem, isso há 24 anos atrás, retirar o meu pagamento, né? O meu pagamento do meu trabalho na escola. E eu passei e vi um ponto para alugar. E aquilo acendeu uma chama no meu coração. Eu falei, nossa, que ponto bonito. A loja que estava aqui era uma loja tão linda. Quanto será que devem estar cobrando por este aluguel? Nossa, imaginou uma loja neste lugar? Nossa, e ali eu comecei a sonhar com aquilo, eu comecei a trazer a vontade, materializar, trazer aquilo para a minha realidade. Aí o Senhor me disse, vai lá, provoque o milagre. Aí eu lembro que tinha uma placa, né? Tinha um telefone. Eu liguei para aquele telefone quando cheguei na minha casa e a mulher me falou o valor do aluguel. E eu lembro que o valor do aluguel era R$ 200 a mais do que eu ganhava como professora. Eu falei, nossa, o meu salário de professora não vai pagar esse aluguel. Mas de toda forma eu vou fazer uma proposta. Aí eu cheguei em casa, conversei com meu marido. Naquela época, meu marido estava desempregado. Ele tinha um dinheiro para receber do antigo emprego e estava fazendo projetos em casa. Meus filhos eram pequenos, a minha filha tinha 3 anos, a mais velha, o mais novo tinha 1 aninho. E meu marido ali fazendo aqueles trabalhos, e eu dando aula, e a nossa vida seguindo. Falei pro meu marido, nossa, eu vi um ponto comercial tão bonito, mas o aluguel é R$ 200 a mais do que eu ganho como professora. Aí meu marido falou para mim, mas você acha que é o momento de você montar uma loja? Eu estou desempregado, eu estou fazendo projetos, eu não tenho um salário fixo. Você acha que é o momento? Aí eu olhei bem para ele e falei, quem vai me dizer se é o momento é Deus. Eu vou buscar uma palavra. Aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, faça isso, busque uma palavra. E o que Deus falar para você, você vai e faz.
Aí eu lembro que eu procurei a pastora da igreja onde eu frequentava, e justamente caiu essa palavra, falando do tempo. Falando que quem fica olhando para a direção do vento, ela não vai plantar, mas ela também não vai colher. E tudo na nossa vida tem um momento. Às vezes, aquele momento não é um momento perfeito, não é um momento assim que você fala, tudo coopera. Naquele momento, as coisas não cooperavam para eu montar aquela loja. Afinal de contas, meu marido estava desempregado e eu ia empreender. Mas aí o Senhor me falou dessa palavra, falou, filha, vai, o tempo é você, é agora. Esse é o momento. Eu vou com você. E ali o Senhor me fez uma promessa. Então eu tinha uma promessa de Deus, eu tinha uma palavra que Ele tinha colocado no meu coração e ali eu fui. Aí lembro que eu liguei para a proprietária da loja e falei que eu não poderia pagar aquele aluguel, que era R$ 200 a mais do que eu ganhava como professora, mas que eu podia pagar um aluguel um pouco menor. Aí me lembro que ela disse, mas como que eu vou dar esse desconto tão grande para você? Você está querendo que eu te dê um desconto de mais de 30%. Eu falei, então, mas nesse momento é o que eu posso. Ela falou, vou analisar a sua proposta. Eu tenho mais uma proposta, mas vou analisar a sua também. Aí, passados uns 2 dias, ela me retornou a ligação. Olha, eu vi que você tem um desejo muito grande de ter uma loja e eu gostei da sua sinceridade. Então, mesmo você me oferecendo a proposta menor, eu vou ficar com a sua proposta e o imóvel está alugado para você. Aí lembro quando ela deu aquela resposta, eu falei pro meu marido, falei, Paulo, olha, deu certo. Ele falou, meu Deus, e agora? Eu falei, agora o senhor vai preparar. Aí me lembro que eu procurei um contador, conversei com o contador, se ele parcelava para mim, para abrir a empresa. Porque há 24 anos atrás, abrir uma empresa era diferente de abrir hoje. Era um processo mais demorado, né? Ele falou, não, a gente vai ajudar, eu parcelo para você. Aí o meu sogro era serralheiro. Eu conversei com o meu sogro, se ele podia fazer os cabideiros para mim de ferro, porque seria muito mais barato. E se ele parcelava para mim, ele falou, não, a gente parcela, vamos fazer. E aí eu precisava, aquela loja já tinha vindo toda pintadinha, ela era toda branquinha por dentro, toda bonitinha, toda pintada. Eu falei, olha que linda, a loja está praticamente pronta, era só eu colocar os cabideiros e colocar as roupas. E aí eu falei para o Senhor, mas Deus, eu preciso comprar as roupas, eu preciso comprar os cabides, eu preciso comprar os manequins. E fui apresentando aquilo para o Senhor, fui colocando num papel e fui apresentando para Ele. Aí meu marido falou para mim assim, poxa, eu tenho um valor para receber. E o rapaz já me prometeu várias vezes fazer o depósito, mas ele nunca faz. Pensou se ele pagasse, seria uma ajuda muito grande para você começar essa loja. Eu falei, se ele pagar, eu posso pegar o dinheiro para investir na loja? Ele falou, esse dinheiro já é perdido para mim. Quantas vezes ele já pegou o número da minha conta para depositar e ele nunca depositou? Eu até nem cobro mais, eu já deixei para lá. Eu falei, então você se importa se eu ligar para ele e ver se ele consegue me ajudar? Ele falou, Leia, ele não vai te dar o dinheiro, não conte com isso. Eu falei, você deixa eu pelo menos tentar. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí me passou o telefone da secretária lá da empresa que ele tinha que receber. Aí a secretária atendeu, eu falei que queria falar com o responsável, ele me atendeu, ele me conhecia, eu conheci a esposa dele. E aí eu contei, falei, olha, você sabe que o Paulo está desempregado, está trabalhando em casa, está fazendo projeto, você sabe que eu sou professora. E me apareceu a oportunidade de um ponto e eu quero montar uma loja de roupas. Aí ele falou, nossa, que legal, parabéns, Léo. Eu falei, então. E o Paulo, ele tem um dinheiro para receber com você. Você acha que você conseguiria depositar para ele? Nem que você não depositasse tudo. Mas será que você conseguiria fazer um depósito desse valor para ele? Ele falou, consigo sim. Eu falei, nossa, muito obrigada, que bom, você não sabe o quanto você vai me ajudar. Ele falou, nossa, é muito bom investir em pessoas que estão sonhando. Eu falei, nossa, que legal, né? Aí ele foi e falou assim, ó, vou te passar para minha secretária e ela vai te passar, você passa para ela os dados da conta. Eu falei, tem problema se eu passar a minha conta, ao invés de passar a conta do Paulo? Ele falou, não, pode passar os dados da sua conta.
Aí fui, passei os dados para aquela secretária, ela falou, não, hoje mesmo nós vamos mandar fazer uma TED na sua conta. Falei, nossa, vai fazer a TED, que bênção, né? Nossa, Deus, se entrar esse valor vai me ajudar, vou comprar os materiais, vou comprar os cabides, vou comprar os manequins. Nossa, Senhor, vai me ajudar muito, né? E fiquei feliz com aquele telefonema. Aí meu marido olhou para mim e falou assim, ai, Leia, você também, hein? Você acredita? Quantas vezes ele já me disse que ia depositar e ele não depositou? Por que que você acha que ele vai depositar para você? Falei, ai, Paulo, eu fui sincera com ele. Aí meu marido falou, ah, tudo bem. Aí lembro que a gente não foi, né? Passou o dia, veio a noite, aí no outro dia a gente não via a hora de ir lá no banco para ver se o dinheiro estava depositado, né? Aí lembro que eu acordei bem cedinho e falei pro meu marido assim: vamos comigo lá no banco, vamos lá ver se ele depositou o dinheiro. Aí ele falou assim: ah, mas pra quê? Vamos lá, perder nosso tempo agora. Pra que tão cedo? Vai mais tarde, ele não depositou mesmo. Eu falei: por favor, vamos lá no banco, vamos ver se ele depositou o dinheiro. Aí lembro que quando a gente chegou no banco, que eu puxei o extrato, o dinheiro tinha sido depositado. Meu marido falou: não acredito, ele depositou o dinheiro. Tudo, Lé, ele colocou tudo, ele nem colocou menos, como você falou que podia colocar. Eu falei, então, Paulo, quando Deus está no negócio, é desse jeito. Eu não tinha nada, mas o Senhor falou, provoca o milagre. E eu tô com o dinheiro. Aí ele falou, ah, e agora? E eu falei, não, 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 deixa quieto, agora o dinheiro é meu, você já falou que é meu, então não adianta você falar que quer agora compartilhar o dinheiro comigo, é da loja. Aí fui, peguei aquele dinheiro, comprei os materiais para meu sogro fazer os cabideiros, comprei os cabides, comprei os manequins. Aí lembro que eu comprei umas roseiras para colocar na porta, cheio de flores assim. E fui sonhando, e fui idealizando, e o Senhor foi providenciando. Aí peguei com meu marido, compramos um papel assim, meu marido trabalhava com projetos, aí colocamos no cavalete, ficamos lá desenhando como que ia ser o nome da loja. E convidando mesmo ali o Senhor, o Espírito Santo para participar daquilo, e apresentava e mostrava. E aí, você que conhece o logo da Leia Fashion, é o mesmo logo que nós sonhamos há 24 anos. Aí eu lembro que em questão de 15 dias, nós conseguimos inaugurar aquela loja. No dia 13 de outubro de 2000, a loja foi inaugurada. Quando eu fui fazer as compras, como eu disse para vocês, eu era sacoleira. E eu tinha uma mala de roupa, né? Aquelas coisas que eu vendia. Aí eu lembro que eu cheguei na loja assim, falei, vou levar meu estoque. Peguei aquela mala, coloquei, aquela mala sumiu no meio da loja. Era uma loja, não era uma loja tão grande, mas tinha ali o quê? Uns 50 metros quadrados, né? Tinha um mezanino bonito, assim, era uma loja muito bonita. E ali o Senhor foi ministrando no meu coração, ó, filha, o que você tem é essa sacola. Filha, essa sacolinha aí que você tem. Mas você lembra, filha, quando eu tinha que alimentar uma multidão e tinha só um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e aquela multidão inteira foi alimentada e ainda sobrou, filha? Filha, compra os cabides, prepara tudo, porque nós vamos encher essa loja. Aí lembro que nós tínhamos um carro. E aí eu fui pesquisar quanto valia aquele carro. E lembro que na época o carro valia 17 mil reais. Aí meu marido falou assim, vende o carro e compra de mercadoria para colocar na loja. A gente fica a pé. Falei, ah, mas se Deus falou que Deus está no negócio, por que que eu vou vender o carro para ajudar Deus? Ele não pediu a minha ajuda. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer compra e eu vou gastar o valor do carro. Aí fui fazer minhas compras, dei os cheques predatados lá, parcelados no valor do carro. Aí meu marido falou assim, ah, se você não vender as roupas, você vende o carro e paga as contas. Eu falei, Paulo, não vai precisar vender esse carro. Deus está no negócio. E aí fui, fiz as minhas compras. Lembro que na época, como era verão, era uma moda de vestidos, aqueles vestidos estampados, esvoaçantes, aquelas blusas, aquelas coisas. E eu convidei o Espírito Santo para ir comigo escolher as roupas, fazer a compra. Aí nós fomos juntos e cada detalhe, cada coisinha, o Senhor ali vendo, o Senhor conduzindo. Aí lembro que quando eu inaugurei a loja no dia 13 de outubro,
Quando foi passando a primeira semana, gente, foi tanta gente na inauguração daquela loja, aquelas pessoas que me conheciam da escola, as pessoas que já compravam de mim como sacoleira, as pessoas foram prestigiar, e a loja foi vendendo, e a loja foi tendo uma coisa, e as pessoas passavam, parece que elas eram atraídas para aquele lugar, sabe? E ali a gente foi crescendo, a gente foi vendendo, foi trabalhando, e as coisas foram ocorrendo. E aí lembro que eu estava lá dando aula, tudo, mas chegou um momento que ficou tão corrido na loja, tão puxado, e eu junto com isso, eu fazia uma pós-graduação, eu fazia em educação, porque eu queria ser dirigente de ensino. Aí eu continuei com a faculdade, eu dava aula, eu tinha loja, os filhos pequenos, aí aquela loja começou a crescer, começou a prosperar, sabe? Chegou no final do primeiro mês, eu trabalhei 17 dias, eu falei, nossa Deus, olha o tanto que eu vendi, pai, ali glorificando, agradecendo, e meu marido feliz, e eu feliz, e a gente trabalhando, e a loja prosperando. E o Senhor manifestando a grandeza dele, com cada cuidado, cada coisa. Eu lembro que uma vez, gente, para vocês verem como tinha o cuidado de Deus, entrou uma pessoa na loja e roubou um vestido. E nós não percebemos que ela tinha roubado um vestido, sabe? Aí daqui a pouco, eu lembro que perto da loja tinha Pernambucanas. Aí vem o gerente da Pernambucanas com o vestido todo enrolado assim, falou: "Moça, esse vestido é da sua loja porque tem uma etiquetinha aqui escrito Lea Fashion. A senhora acredita que entrou uma mulher lá na Pernambucana para roubar a gente? E a gente conseguiu pegar e a gente viu que na sacola tinha um vestido da sua loja. Eu tô vindo aqui te devolver." Aí o senhor me falou: "Filha, você pensa que eu não tô cuidando? A mulher veio aqui, ela levou e você não viu, mas eu vi. E veio e eu fui restituída daquilo." Então eu via Deus em cada detalhe, eu via Deus em cada situação, eu via Deus em tudo o que acontecia. E aquela loja foi crescendo, e Deus foi abençoando, nós fomos sendo prosperadas. Sabe, o momento não parecia o certo para mim, o momento não parecia o certo para o meu marido, mas era uma direção de Deus, ele estava no negócio. Só que aí, às vezes a gente está fazendo tudo correto, só que às vezes vem um prato feito, vem uma cilada para a gente não percebe. Você sabia disso? Que às vezes você está fazendo as coisas, você está na direção do Senhor, mas às vezes aparecem coisas no seu caminho que você acha que vai ser uma bênção e que não é uma bênção. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Você sabia que quando a gente vai ajudar uma pessoa, a gente tem que orar a Deus para a gente ver se a gente pode ajudar aquela pessoa? Você sabia disso? Porque quando você quer ajudar alguém e você não pergunta ao pai se é para você ajudar aquela pessoa, você meio que está pegando o problema dela, você está trazendo para você. E às vezes aquela pessoa ela está passando por um processo, o Senhor está tratando, o Senhor está cuidando dela. E quando você vai ajudar sem ter a direção dela, de Deus, você acaba atraindo uma coisa para você. E olha o que eu fiz. Isso já era 2004, 2005. A loja estava indo super bem, a gente estava trabalhando, a loja estava crescendo, o Senhor estava abençoando. Nesse meio tempo, a loja ao lado tinha sido desocupada, eu tinha alugado o espaço do lado, já estava com uma loja mais que o dobro, né? Em 2002 eu inaugurei, peguei o outro espaço. Então assim, a loja estava crescendo, a gente estava trabalhando, estava prosperando. Aí lembro que uma pessoa chegou para mim dizendo que ela estava com um problema de saúde na família, um problema financeiro. E se eu conseguia ajudar ela? Ela era uma amiga, era uma conhecida, uma pessoa que sempre estava ali pela loja, sempre uma pessoa muito conhecida minha. Aí eu falei para ela que naquele momento eu não tinha como ajudar, porque eu estava com a loja, eu estava trabalhando, a loja vendia bem, mas eu tinha meus custos, tinha todo o investimento que eu tinha feito, eu estava pagando o ponto da loja nova que eu tinha alugado, mas que eu não conseguia. Aí ela virou para mim e falou assim: você não tem bastante amizade com o gerente do banco? Você não troca cheque lá? Eu falei: ah, eu troco. Às vezes os clientes pagam com cheque, eu vou lá, troco cheque para poder fazer dinheiro.
Então, a taxa não é muito alta, né? Eu falei, não, a taxa não é muito alta. Será que você não trocaria um cheque para me ajudar? Eu estou precisando resolver um problema de saúde e se você trocasse o cheque lá para mim, eu te dava o cheque parcelado, você trocava, descontava o juro que o banco vai pagar, vai cobrar e aí depois eu ia pagando o cheque mês a mês. Aí eu não fui perguntar para Deus se eu podia fazer aquilo. Eu falei, não, tudo bem, faço sim. Vê aí quanto você precisa que eu faça a troca do cheque para você lá no banco. Aí ela me falou o valor, eu falei, tá, preencha o cheque que eu troco para você lá na minha conta e você vai pagando pro banco. Aí lembro que eu fui, fiz aquela troca para ela e ela deu os cheques, tudo para mim fazer a troca no banco. Eu, tá bom. Só que o que aconteceu? Conforme os cheques foram caindo, ela começou a se enrolar. E aí ela falava para mim assim, ai Léa, vai cair o cheque, eu não tenho como cobrir o cheque agora. Será que você consegue trocar o outro cheque para mim pagar aquele? E eu falava, ai, mas será que você não vai se enrolar? Será que você não consegue? Não, não consigo. Eu falava, não, tá bom então eu troco para você. Aí ela pegou e me apresentou uma outra pessoa. Ai, você me ajuda ele, não sei o que aconteceu. Blá, blá, blá. Eu ajudei, gente, sem orar ao Senhor. E aí o que que eu fiz? Eu trouxe para uma coisa que eu estava fazendo, que estava tudo certo, tudo na direção do Senhor, eu trouxe para a minha vida um problema que eu não precisava. Mas com aquilo eu causei alguns problemas à minha empresa. Então, se eu puder te dar um conselho hoje é o seguinte: quando você tiver alguém perto de você e essa pessoa estiver precisando de ajuda, antes de você ajudar, pergunta para Deus se é da vontade dele que você ajude. Porque às vezes você vai pegar o problema dela e você vai trazer para você. Toma muito cuidado com as pessoas que você leva dentro da sua casa. Você não conhece todo mundo. Então, às vezes, você leva uma pessoa que você acha que é uma bênção, mas às vezes você não está levando a bênção para sua casa, você está levando uma maldição para dentro do seu lar. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for empreender, tudo que você for ajudar, tudo que você for investir, pergunte para o Espírito Santo: devo fazer? E preste bem atenção: quem olha a direção do vento não planta, mas também não colhe.